Olá a todos, portanto, o meu nome é Mátio Rego, sou o apresentador do The Huddle. Desta vez, mais uma vez, tivemos uma situação com o André, portanto, o meu papel de comentador é mais ou menos, portanto, está em stand-by, embora esta semana vou participar. Para me acompanhar neste episódio do The Huddle, temos connosco o Hugo Teles, que é o homem que comia ursos ao pequeno almoço esta semana. Tudo bem, Hugo? Olá, boa noite, pessoal. E temos do outro lado o nosso sábio de New England, não é? Que está também em bye week, como eu. Como podem ver atrás, estou em branco. Pedro, tudo bem? Tudo bem, olá pessoal. E portanto, cá estamos nós de regresso para este episódio do The Huddle. Vamos então ver, como é habitual, as nossas escolhas da semana. Neste caso é o jogo da jornada. Portanto, do jogo da jornada, qual foi para ti, Hugo Teles? Olá, boa noite. Para mim, o jogo da jornada foi os 49ers contra os Saints. Os Saints partiam ao início para o jogo com uma teórica superioridade face aos 49ers, vinham de duas vitórias, uma em casa contra os Packers e fora depois contra os Panthers. Quanto aos 49ers, vinham de duas derrotas, o inverso. E principalmente a segunda, que foi muito mazinha contra os Rams. Os 49ers começaram muito melhor, logo um 14-0, um jogo corrido a funcionar, o Carlos Hyde e o Frank Gore a funcionarem em pleno, e foi uma primeira parte muito boa dos 49ers. Na segunda parte deu-se o inverso, o Drew Brees começou-se a ligar mais com o Graham, conseguiram virar o resultado, 24-21, e depois os momentos do jogo para os 49ers, aquela pontinha de sorte do campeão que tiveram, num quarto down, o Kaepernick descobre um minuto do fim o Crabtree com 50 jardas, uma bomba, ficam ali a um field goal, empatam o jogo, vão para prolongamento. No prolongamento, um fumble recuperado pelo rookie, pelo Chris Borland, mais um field goal, vitória para os 49ers em New Orleans, onde já não perdiam há 2 anos, e com o Sean Payton no banco já não perdiam há 4 anos. Foi uma grande vitória. Isto que os dois estavam empatados com 4 vitórias e 4 derrotas cada um, e era muito mais complicado esta derrota para os 49ers, caso perdessem, do que para os Saints. Os Saints, com mais ou menos dificuldade, irão porventura ganhar a NFC Sul, que está muito fraquinha contra os 49ers, com os Cardinals e com os Seahawks ali na luta. Não, se perdessem, poderiam quase dizer um adeus ao playoff. Foi muito importante esta vitória. Ok, obrigado, Hugo. Então, o comentário em relação ao 49ers Saints foi uma escolha interessante, sem dúvida. O Brees também a não cumprir particularmente neste jogo, aparentemente. Pedro, então qual é o teu jogo da semana? Qualquer dia vamos zangar com o Hugo, rouba-me sempre os meus jogos, pá. Bem, era os 49ers com os Saints, porque eram, de facto, como o Hugo dizia, um jogo que era importante para as duas equipas, realmente com os dois com registro igual, mas de facto era mais decisivo para os 49ers, porque não têm a liderança da divisão, enquanto os Saints no horrível NFC South podem ainda liderar a NFC South, ainda que tenham um registro de 4-5, o que é realmente péssimo, não é? Ser assim, já que me tiraste o jogo, pá, vou para o mais emocionante do dia, que foi, tirando os 49ers, foi os Lions com os Dolphins, não é? Mais um jogo Boa escolha. dos Lions a ganharem na reta final. Levam 4 vitórias seguidas, mas 3 delas em modo impróprio para cardíacos. Aliás, já há quem chama os novos Cardiac Cats. Vocês lembram-se quem é os Cardiac Cats? Os Cardiac Cats eram os Panthers de 2003 do John Fox, que chegaram ao Super Bowl com os Patriots, não é? E Sim, também sim, é verdade. chegaram ao Super Bowl também no meio de sustos tremendos e vitórias absolutamente épicas, não é? De últimos minutos. As últimas 3 vitórias dos Dolphins são um bocado isso. Com os Saints, com os Falcons em Londres, depois saem a perder 21-0. E agora também a 24 segundos, ou qualquer coisa do género do fim, o Sr. Stafford acaba por descobrir uma linha de passe para touchdown do receiver, que agora também, vou ser muito sincero, não estou a lembrar o nome dele. Não foi o Calvin Johnson, foi outro.
e acabam por vencer e, mais importante que isso, acabam por consolidar, embora tenham os Packers à perna, a liderança da NFC Norte. É bom lembrar que estamos na 10ª semana, portanto estas lideranças começam a ser importantes. Estamos a 6 jogos, digamos assim, a 6, 7 jogos do fim, embora as equipas só façam os 16. E portanto os Lions, que têm, apesar de tudo, argumentos fortíssimos como candidatos à vitória na divisão, porque são só, entre aspas, a melhor defesa da NFL. Portanto, tem revelado com um Giancarlo à frente realmente capacidade para serem este ano verdadeiramente uma equipa interessante. Portanto, fico com este jogo. E ainda mais porque os Dolphins também não eram uma equipa fácil, tem uma defesa também muito difícil de bater. E prova disso foi que, de facto, os Lions apenas conseguiram vencer no fim do jogo e fizeram apenas 20 pontos, porque em futebol americano é manifestamente pouco. Não é? É verdade. Obrigado, Pedro. Então, realmente é uma escolha acertada. Também hesitei muito a escolher esse jogo. Para mim, esta semana não foi assim. Muito sinceramente, esta semana não me pareceu assim muito interessante. Mas, apesar de ter tido bons jogos, atenção, mas não, o cartaz não me apaixonou particularmente. Agora, tivemos das duas situações, nós tivemos, pronto, uma coisa, até pensei em falar dos Bears versus Packers, mas quer dizer, é tão embaraçoso para os Bears e ao mesmo tempo fico completamente desesperado entre esta dupla Rodgers, Jordy Nelson, é qualquer coisa de muito demasiado fácil. Então optei também por um jogo assim também um bocadinho particular, que foi o jogo de segunda-feira. Por acaso temos sorte, podemos falar dele esta semana, porque gravámos agora na terça, que foi o Carolina contra os Eagles. E então foi um jogo muito interessante, porquê? Porque tivemos os Carolina tiveram um bocadinho a fazer de segundo protagonista, assim, sem grande participação, ou seja, parece que ninguém quis estar propriamente presente, especialmente a offensive line do Cam Newton. É verdade que em termos de receiving corps ele também está muito limitado, a questão do Benjamin ser assim o target principal está-se a tornar um bocadinho complicado a nível das possibilidades ofensivas. Mas acima de tudo o que me interessou mais é, portanto, deixar esse espaço aberto para os Eagles experimentarem. Então tivemos coisas muito positivas, obviamente. Tivemos a questão da defesa, que jogou excelentemente em relação àquilo que tem sido até agora, especialmente a nível da linha secundária, que deixou passar tudo, desde o princípio desta edição da NFL. Mas por outro lado tivemos a capacidade de ver um grande esquecido, e que vamos ter a oportunidade também de voltar a falar, um homem do Butt Fumble, que é o Mark Sanchez, a fazer um comeback muito interessante, porque não jogou particularmente nesse jogo, não se pode de forma alguma que ele jogou particularmente bem. Teve toda a possibilidade de fazer passes, de experimentar, de tentar, podia ter sido intercepcionado em muitas ocasiões, podia ter dado errado muitas vezes, não deu precisamente porque esse espaço aberto. E portanto funcionou bem, houve muitos pontos da parte dos Eagles, surpreendentemente estão com 7-2. Mais uma vez eu gosto de ver o Chip Kelly taticamente a fazer essa construção, também no jogo corrido. Gosto de ter a possibilidade de ver esses Eagles assim a experimentar, foi um bocadinho... Parecia quase aqueles jogos do Harlem Globetrotters, onde há a equipa de vilões e depois a equipa de simpáticos. Neste caso a equipa dos simpáticos eram os Eagles, não que eu tenha muita simpatia pelos Eagles, sou sincero, mas nesse foi interessante, portanto, para mim, até a nível do entretenimento, o jogo Carolina at Eagles foi importante, e não só a nível até do entretenimento, porque a nível daquilo que é o desempenho global da liga, os Eagles estão, apesar de tudo, com 7 vitórias e 2 derrotas, portanto é um resultado que dá para wildcard, é um resultado que dá para muita coisa, e vamos ver até onde podem chegar, são realmente imprevisíveis nesse aspecto. Portanto, vou cortar-me a palavra, já que sou eu próprio apresentador. Muito obrigado, Mathieu, pela tua participação. Vamos continuar então com a próxima pergunta. Mati, devias mudar assim, sei lá, tirar a camisola para a camisola. Exatamente, a esquizofrenia ali, aquela personagem dos anéis, não é? Então, vamos passar, vocês já sabem, os elementos positivos e os destaques negativos desta semana. Hugo, qual é a ti o destaque positivo e o teu destaque negativo? Assim, em positivo eu vou colocar Bakhtiari, John Seaton, Corey Linsley, TJ Lang e Brian Bulaga. E tanta coisa. E
quem são estes 5? Estes 5 são a linha ofensiva que protege o Aaron Rodgers, a linha ofensiva dos Packers. Têm feito, para mim, uma fantástica época. O Rodgers parece que está ali numa bolha, imaculado, tem tempo para tudo. E como geralmente nós falamos do Rodgers, falamos do Nelson, falamos do Cobb, e não falamos destes 5 elementos que têm sido fantásticos. É quase, em vez de ser o quarteto fantástico, neste caso é os 5 fantásticos. Estes 5 elementos têm feito exibições monumentais. Não tem aberto muito espaço para o Eddie Lacy correr, mas em jogadas em ecrã têm protegido tanto o Rodgers no passe como nas jogadas que para depois. Esta semana o Rodgers faz 2, 3 passes para 70 jardas para o Nelson, e tem um espaço de tempo 5 segundos, 6 segundos, que é quase uma eternidade na NFL. Quanto ao negativo, vou pôr o Andy Dalton. O Andy Dalton, que é aquele jogador que eu acho que faz sempre umas grandes seasons e uns péssimos playoffs. Parece que o playoff chegou mais cedo. Ele tem 10 passos conseguidos em 33 tentados. Teve 5 ou 6 seguidos que não os conseguiu converter. Teve apenas 86 jardas e foi interceptado 3 vezes. Foi um péssimo jogo do Andy Dalton. Só para o Sanu e o Green, os principais receivers da equipa, tiveram cerca de 20 jardas cada um, que é absolutamente mau. Foi um péssimo jogo. Eles só conseguiram 3 pontos, e os 3 pontos que conseguiram foi no special team, num fumble recover, num punt, e depois conseguem um field goal. Foi uma péssima exibição, principalmente do Andy Dalton dos Cincinnati. Obrigado. Pedro, o teu destaque positivo e negativo esta semana? Bem, o negativo, o meu amigo Hugo já vai tirando aqui também. Tu tiveste acesso aos meus apontamentos, Hugo. Até que esta semana também vou ter um poucos jogos que é difícil não acertarmos todos no mesmo. Prémio louvo a Deus, não é o meu positivo. Browns, eu acho que é injustíssimo não falarmos dos Cleveland Browns. Hoje alguém dizia num blog americano que era melhor os adeptos dos Browns habituarem-se que definitivamente têm uma boa equipa. Porque eles estão sempre habituados a terem más equipas, e este ano os Browns estão bem. Levam um streak de 3 vitórias seguidas, alcançam a liderança da AFC Norte em pleno estádio dos Bengals, não é? Portanto, os até agora líderes da divisão. E eu gostaria de citar aqui, mais do que tudo, aquele que me parece o grande responsável pela época dos Browns, que muitas vezes é sempre às vezes acusado, muitas vezes de todas as desgraças, mas Mike Pettine, o novo treinador dos Browns, tem um mérito que eu considero importantíssimo, que foi de fugir à pressão dos mídia, à brutal pressão dos mídia no início da época, quando escolheram Johnny Manziel, e manteve o Brian Hoyer, e penso que foi uma decisão que está a colher frutos. Não é que o homem faça exibições brutais, de grandes volumes de jardas e de grande número de touchdowns, mas é um elemento de grande estabilização do ataque dos Browns, e mais ainda quando fazem uma época fabulosa sem provavelmente o wide receiver mais fantástico da época passada, não é? O Gordon, e sem o tight end, o Cameron Jordan, se não estou a dizer nenhuma maneira, que também não está a jogar, e portanto estão a fazer uma época fantástica. Levam 3 vitórias seguidas. Esta foi absolutamente decisiva, não é? Porque foi em casa dos Bengals, portanto um rival de divisão, e penso que os Browns merecem bem o prémio de louvados da semana. O prémio não vem o diabo que eu escolho, vai obviamente para os nossos amigos Chicago Bears. Levam uma maravilhosa quantia de 106 pontos sofridos em 2 jogos. Tinham acabado de levar 51 pontos em Foxborough, agora levaram 55 em casa.
Nos dois jogos com os Packers este ano levaram qualquer coisa como 93 pontos, o que significa que por cada ponto marcaram, eu penso que marcaram 31, levaram 3 em troca, portanto o câmbio dos Packers está bastante alto para eles este ano. E depois bateram uma série de recordes fantásticos, não é? Foi a derrota mais pesada que sofreram na história dos Packers, queria dizer. O último resultado mais pesado tinha sido 49-0 em 62. Eu estou a ler isto, não é óbvio. Igualaram também o jogo com mais pontos consentidos. Curiosamente, tinham sofrido o 55 pontos num jogo, acreditem ou não, com os Lions em 97. E também bateram um recorde absolutamente histórico na história dos Bears. E atenção que a história dos Bears é longuíssima. Como vocês sabem, Chicago Bears são uma das equipas mais antigas do futebol americano. Nunca tinham sofrido 42 pontos numa primeira parte de um jogo. É bom lembrar que Aaron Rodgers fez 6 touchdowns só nesse período. E, portanto, acho que é um prémio muito bem atribuído esta semana, o prémio Não Venho o Diabo de Escolha para os nossos amigos Chicago Bears. Menção honrosa para Aaron Rodgers, é brutal. 6 touchdowns, como eu disse. Fez um rate, portanto, um quarterback rate de 140 e qualquer coisa, para uma coisa disparatada. Fez um jogo perfeito em termos de percentagens inclusive foi intocado, não é como dizia o Hugo, aquela offensive line é bastante boa. E o prémio menção honrosa vai para o Andy Dalton, não é? Portanto, fez o pior jogo da carreira dele, penso que desde que chegou à NFL. São 80 e tal jardas, tu já disseste tudo, Hugo, não vou dar aqui a repetir. Foi um jogo miserável, ridículo, não é? Eu diria que marcar um field goal no primeiro período e ficar por aí, em casa, frente ao contender direto, menção horrorosa, direitinha para Andy Dalton e os Bengals esta semana. Obrigado. Só uma pergunta muito rapidamente, Pedro. Eu te pedi para ser muito rápido. Sim. Relativamente portanto, à tua menção para os Bears, nós gostamos sempre de atacar um bocadinho os quarterbacks. Jay Cutler, o que é que te pareceu neste jogo? Eu tenho sobre Jay Cutler uma visão que talvez um psiquiatra explicasse melhor. O que eu acho de Jay Cutler é que eu, sobretudo nestes jogos com os Packers, eu acho que ele olha para o outro lado do campo, para a outra linha, e há ali qualquer coisa de inveja de gata de borralheiro ou de bruxa malvada. Ele vê o Aaron Rodgers e pensa a bolas como eu gostava de ser como ele, não é? Mas não sou. E jamais vou ser. Não. Eu acho que o Jay Cutler é um dos overrated da liga. Não é? Acho que é um quarterback muito sobrevalorizado. Com toda a franqueza, por muito grandes exibições que eu já tenha feito, não acho que ele seja, por exemplo, nesse aspecto acho que fomos muitas vezes injustos com Tony Romo, que muitas asneiras fez na carreira, mas que reconhecemos a ele uma certa humildade perante o erro, ir atrás do erro e emendar a mão. E Cutler, inclusive aquele jeito de prima donna com a equipa, é uma coisa que me irrita particularmente. Eu não gosto do homem, e acho que de facto nestes dois jogos com os Packers, e não vou falar do desastre de Foxborough, mas estes dois jogos com os Packers são jogos que os fãs de Chicago esperam ansiosamente para ganhar. Ele deu uma triste imagem, depois do jogo em casa foi triste o que se passou no balneário, e agora foi outra coça das antigas, portanto, mas está tudo dito sobre Jay Cutler, não me convence. Temos pena de Jay Cutler, muita pena aqui, sem o amor dos nossos comentadores aqui do The Huddle. Eu teria muita coisa para dizer também sobre o Jay Cutler, mas vou passar então aos meus positivos e negativos desta semana, muito rapidamente, porque para mim vai ser muito focado. A primeira coisa, eu estou a ver que ninguém está a reparar. Malta, os Jets venceram. Os Jets esta semana conseguiram vencer, e não só venceram, como venceram Steelers. Para mim isso quase já dá um positivo e negativo. Portanto, é verdade, mas os Bears deram cabo de tudo, pá. É verdade, mas é assim, para mim os Jets vencerem já em si é uma espécie de fenómeno assim, paranormal activity. Eu quis perceber exatamente o que é que estava
e basicamente o fantasma que por lá pairou foi um bocadinho também da responsabilidade dos Steelers e portanto isso também seria o meu ponto negativo, que é os Steelers precisam de arranjar alguma consistência, especialmente a nível da estratégia. Eu, por exemplo, há muita gente a acusar o Big Ben pela derrota e parece-me que acima de tudo houve ali uma espécie de erro tático tremendo na abordagem aos Jets, não se percebeu exatamente. Os Jets têm uma linha secundária muito fraca, não se testou muito isso, tentou-se correr muito e não percebo qual foi a ideia, realmente parece que ninguém apareceu para o jogo. Mas obviamente é positivo, portanto, para a equipe do Rex Ryan, para o Rex Ryan ele próprio e também para o Vic, a fazer uma prestação positiva, mas também vamos ter a oportunidade de voltar a falar do Vic no nosso tema da semana. O outro destaque positivo também, eu estou muito contente, embora não há muita gente que deve estar contente por ter o Calvin Megatron na sua equipa Fantasy. Estou muito contente por ver o Will regressar com o seu grande amigo, o Megatron, porque nós tínhamos saudade daquela relação. E é verdade que eu, por vezes, tenho a sensação que os wide receivers, uma química com um wide receiver, até pode não ser assim um evento ético tão importante como as pessoas por vezes deixam pensar. Às vezes um wide receiver também é muito valorizado pelo seu quarterback. Mas o Megatron é um jogador completamente fora de série. E nota-se realmente que atleticamente não há comparação, não há dúvida. É um playmaker, é um jogador para MVP e portanto nesse aspecto estou muito contente por ver o Stafford regressar com o Megatron. Estou um bocadinho preocupado porque os Pets vão ter que jogar com os Lions. Vamos ver se a coisa é pior nessa semana. Mas podem jogar até bem porque dá gosto ver aquela dupla. O Matthew funciona bem com o seu... O outro negativo que eu queria referir é a lesão de Carson Palmer. Tínhamos que falar disso porque aquela ruptura dos ligamentos cruzados foi, pronto, sabemos que está fora para o resto do ano. Vimos que o Stanton, apesar de tudo, conseguiu segurar a vitória e é verdade que a nível daquilo que era um cards e uma espécie de dualidade a nível dos quarterbacks, que parecia que um podia sempre substituir o outro, mas pouco a pouco tínhamos visto que o Carson Palmer estava a ganhar cada vez mais presença e a ganhar cada vez mais com o quarterback titular e portanto duvido muito que o Stanton consiga fazer tão bem. É mau para uma equipa que está a sofrer muito com as lesões, já é um peso a mais e uma pena porque é um contender sério. Para mim continua a ser um contender sério porque os elementos que fazem o sucesso da equipa para mim são acima de tudo do ponto de vista estratégico e também do ponto de vista defensivo, mas apesar de tudo eu tenho medo que se sinta de alguma forma as consequências para a equipa e portanto seria bastante negativo estar a perder um contender nessa altura do campeonato. Portanto, e mais uma vez... Sim, Pedro. Estou de acordo, Matias. Acho que, aliás, eu tive quase para instituir um prémio novo, que era o Prémio Grande Galo, não é? O Prémio Grande Galo esta semana era para o Carson Palmer. Mas essa lesão do Palmer veio trazer, de facto, as incertezas ou interrogações maiores na NFC. Portanto, as previsões... Eu vi algumas previsões hoje e eu estou de acordo. Acho que com esta lesão, embora penso que os Cardinals muito possivelmente irão mesmo aos playoffs, mas retiraram-nos boas hipóteses de serem mais do que presença nos playoffs. Acho que é verdade. Apesar da boa defesa, até porque a vitória é fundada em 3 turnovers consecutivos dos Rams, e portanto muita obra da defesa, mas acho que Drew Stanton não chegava. É verdade. Obrigado Pedro. Pronto, eu também agradeço-me a mim mesmo, vocês já sabem, não vou tirar os jogos para fazer aquilo da esquizofrenia do apresentador. Vamos passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta tem 3 letras, MVP, Most Valuable Player, com sotaque em inglês, faço os possíveis. Hugo, qual é para ti o MVP desta semana? É sim, o MVP poderia ser bem o Aaron Rodgers, mas o Aaron Rodgers só jogou meia parte, apesar dos 6 touchdowns em meia parte. Em termos de jogo completo, acho que o MVP da semana foi o Marshawn Lynch. Um jogo que estava bastante complicado, os Seahawks perdiam com o Pedro mexer tudo. Estava na tudo. Continua. Os Seahawks perdiam Estava com muito os Giants. homem, pá. Vai Pedro, vai à procura de uma outra opção rapidamente. Está bem, pronto. Força nisso. Os Seahawks estavam a perder com os Giants estavam a fazer uma das melhores exibições da temporada, estavam
a tentar colocar sempre bolas no Sherman e no Earl Thomas, e o Odell Beckham Jr. estava a funcionar bem, mas daí começou a aparecer o jogo em corrida dos Seahawks, e tanto o Wilson como o Sherman começaram por ali a correr e ninguém os conseguia parar, e o Sherman teve 4 touchdowns, o seu melhor registro de carreira, e conseguiram dar a volta no jogo, que estava a ficar bastante complicado, e se eles perdiam contra os Giants era quase um bye-bye aos playoffs na divisão na NFC. Por isso o meu destaque, o MVP foi o Marshall Lynch desta semana. Ok, obrigado, Hugo. Pedro, deixa-me adivinhar, o teu MVP esta semana é o Marshawn Lynch. E lá, se eu estou certo. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu ia fazer aqui uma finta, não é? Portanto, eu ia dizer Aaron Rodgers, mas depois, não, eu vou dizer o Marshall Lynch porque ele vai dizer o Aaron Rodgers. Vai dizer o Marshall Lynch. Mas eu agora vou dizer um. Opa, eu tenho as Escolhe um dúvidas. kicker, Pedro. Na dúvida, escolhe um kicker. Opa, não escolho um kicker. Vou escolher um linebacker. Pá. E o linebacker da semana, até porque eu estive a ver, opa, é uma exibição fantástica de um senhor chamado, tem um cabelo estranhíssimo, aquela polpa de galo não lhe fica nada bem, é o senhor Connor Barnwing, linebacker dos Eagles, que fez só isto, 6 tackles, portanto 6 tackles e 4 sacks no jogo. Portanto, o senhor Cam Newton levou tareia deste homem por todo lado. E portanto, Hugo, não acertaste no meu, pá. Não, mas o meu MVP era o Aaron Rodgers. Tinha que ser, e era mesmo a Marshall Lynch, pá. Mas é como digo, esta semana foi tão pequenina que era difícil não acertarmos todos no mesmo nome, não é? É verdade. Então vou para mim, Matheus, tu achas do MVP desta semana? Olha, ainda bem que tu perguntas. O MVP desta semana para mim eu sou apresentador do programa, portanto estou à vontade. Ou podes dizer Marshawn Lynch, eu também vou-me juntar a ti. Marshawn Lynch foi para mim o MVP desta semana, sem dúvida alguma. Não vou falar estatisticamente do desempenho em jogo, etc, etc. A mim o que me interessa acima de tudo com o Marshawn Lynch é ver a situação. Porquê? Porque o Marshawn Lynch está-me a lembrar um gajo que se chamava Wes Welker, que agora está com problemas de costas e não está a jogar muito bem. Mas que na altura, em England, quando a equipa parecia querer livrar-se um bocadinho dele, porque estava-se a tornar um bocadinho incómodo, ele foi começando, pronto, a ser posto um bocadinho de lado, a sair um bocadinho do playbook e da estratégia, e de repente, quando se viu que a equipa começou a desfragmentar-se um bocadinho, quem é que apareceu? Apareceu o Welker e teve a participar muito e a fazer muito catch e a trazer muitas jardas. E apesar de tudo, parecia que a equipa não estava muito a contar com isso e teve uma certa dificuldade em lidar com essa faceta, enquanto o próprio Welker também estava a jogar um bocadinho assim, com uma espécie de raiva ali contra o sistema. E o Marshawn Lynch é um bocadinho essa situação também. Tenho a sensação que os Seahawks, apesar de tudo, estão numa situação complicada com o Marshawn. Nós já vimos na época da pré-temporada que as coisas estavam um bocadinho complicadas. O próprio playbook, durante um tempo, até a nível do jogo corrido, foi um bocadinho mais tímido, digamos assim. Até vemos, quer dizer, há coisas que às vezes nos dizem que estão na cabeça dos adeptos e não sei o quê. Mas a própria forma de se levar do Marshawn e a interação com o resto da equipa, nota-se que realmente o jogador está um bocadinho a distanciar-se do fluxo. Mas o que acontece é que o Marshawn Lynch é um grande running back e ele pode levar o jogo às costas enquanto os outros estão a fraquejar um bocadinho. Ele consegue dar a volta e estar super presente em campo. E portanto quem estava a contar dar-lhe pouco dinheiro ou dispensar dele, eventualmente até pode dispensar dele. Agora o que acontece é que é um jogador de muito valor e ele está a mostrar isso com muita simplicidade. Pronto, ele pode ficar a dançar nas bancadas com o seu amigo kicker, porque realmente foi para mim o MVP desta semana sem dúvida alguma, portanto junto ao Hugo previsivelmente. Vamos, portanto, passar então para o tema da semana. O tema da semana é assim uma coisa um bocadinho abstrata, mas vamos tentar assim focar muito bem os pontos e ser muito precisos. Basicamente, tivemos dois jovens esta semana, dois quarterbacks, um com um passado um bocadinho mais bem sucedido, outro um bocadinho menos, que é o caso do Mark Sanchez e do Michael Vick. Aqueles dois mal amados tiveram uma prestação bastante boa esta semana, por acaso até trocaram
de equipas mutuamente, não é? Foi assim uma espécie de switch e parece que está a funcionar um bocadinho melhor, embora pronto, foi só a ocasião de um jogo e portanto, nesse sentido, queríamos perceber um bocadinho o que achavam os nossos comentadores relativamente à questão do Mark Sanchez, relativamente ao Michael Vick e eventualmente a outros quarterbacks veteranos que, sem terem tido um grande sucesso no passado, parecem estar a desenvolver novas qualidades. Portanto, se quiserem falar do Mark Sanchez e dizer-nos o que é que acham, se quiserem falar do Michael Vick ou de outros, convido-vos realmente a expressar a vossa opinião. Basicamente o objetivo é muito simples, é clarificar a nossa situação a nível de quarterbacks e perceber exatamente se podemos juntar o Vick e o Sanchez à nossa Fantasy League, é mesmo para esquecer. Hugo, vais inaugurar o tema da semana, muita sorte para ti, diz lá, opinião. Sim, em relação ao Mark Sanchez, ele esta semana estatisticamente teve o melhor jogo de carreira. E agora, quem é a culpa disto? A culpa Não disto há rabos que param isso. A culpa disto é Chip Kelly. Chip Kelly é um exímio treinador. Fez de Mark Sanchez um novo homem nos Eagles quando precisavam dele, já que o Nick Foles lesionou com gravidade. Mesmo o Nick Foles não era um quarterback daqueles, foi uma escolha de terceira ronda e tal, e não sei o quê. Não era aquele aquele quarterback, o X-Factor de uma equipa. E, no entanto, Chip Kelly, com a sua estratégia de two-clock game, sempre a correr, sempre nem deixam as defesas assentar, quase o próprio ataque não consegue assentar e continuam a ganhar jogos, por aí simplesmente os Eagles continuam a ganhar jogos e na próxima semana vão ter um duelo interessante contra os Packers em Lambeau e vai ser interessante. Aí é que se vai ver o que é que Mark Sanchez poderá fazer esta época. Vai ser um dos pontos de partida. Contra o Michael Vick esta semana bateu o recorde da NFL, para quem não sabe, foi o primeiro quarterback a correr mais de 6 mil jardas. Mais um. Estás-me a tirar tudo. Continua. E deu uma vitória algo inesperada frente aos Steelers. Um daqueles pontos negativos, eu ia colocar um pouco os Steelers, mas o Andy Dalton bateu todos os recordes. E, neste caso, porquê? Porque os Steelers têm duas derrotas que podem ser muito complicadas a nível de playoff contra duas das piores equipas, contra os Jets e contra os Bucks. Mas quanto a Michael Vick até fez um bom jogo, foi seguro, correu quando teve de correr e levou mais ou menos a água ao seu moinho, e quanto os Steelers, o Big Ben estava ali a fazer interseções e fumbles e deu para os Jets conseguirem uma vitória que tira um nó da garganta ali ao Rex Ryan, mas vai ter uma vida complicada até final da época. Mas foi interessante ver estes dois comebacks com duas vitórias quando eles trocaram de equipa. Foi interessante. Obrigado, Hugo. Pois, interessante, vamos ver se o Pedro também acha interessante, não é? 6 mil jardas, Michael Vick. O que é que tens mais a acrescentar, Pedro? Esta era a curiosidade da semana, mas o Sr. Hugo deve ter tido acesso ao meu telemóvel hoje, passo a dar por ela. De facto, era a primeira nota, que era dizer que o Michael Vick tinha sido o primeiro quarterback a ter 6 mil jardas na carreira, o que é uma distância muito respeitável e que muitos running backs se calhar nunca conseguiram ter. Ainda um pequeno à parte em relação aos Steelers. Eu acho que o problema dos Steelers tem um nome e chama-se Todd Gurley, o coordenador ofensivo. O homem que foi praticamente posto fora de Denver e de muitos outros sítios, um indivíduo conflituoso e que tem uma relação um bocado complicada com o Roethlisberger. Ele diz que não, que se dá bem com o homem, mas a verdade é que ali a química não passa, não é? Ao contrário, e passando já ao Mark Sanchez e ao Michael Vick, ao contrário da tremenda química que se sentiu entre Sanchez e Chip Kelly. Portanto, penso que o segredo destas duas, porque já foram duas prestações do Sanchez, eu vou lembrar que ele entrou muito bem contra o Houston e consolidou bem a vitória em Houston contra os Texans.
Parece-me que o segredo está realmente na boa química que existe nesta altura com o Chip Kelly e penso que o homem está à vontade. Aliás, é um quarterback experiente. Está de facto, e o Hugo tornou-me a tirar também palavras, o melhor registro da carreira, isso também é verdade. Pelo menos um dos jogos mais limpinhos que ele teve na sua carreira. Portanto, penso, estou a olhar aqui para as estatísticas, eu penso que ele nem levou sequer nenhum saquezito, nem nada, para não se amassar. Portanto, teve impecável. Agora, de facto, em Lambeau Field, penso que a coisa vai começar a torcer, porque eu não estou a ver o Sanchez e os Eagles irem ganhar a Green Bay, mas são contas do Dr. Rosário. Em relação ao Michael Vick, o Michael Vick, desde que passou o purgatório da prisão, depois daquele escândalo lá com a luta de cães, basicamente o que ele pode fazer, ambicionar, é ser um backup quarterback com alguma notoriedade, não é? Porque, de facto, quer em Filadélfia, depois onde esteve, aliás, boas épocas, mas depois teve bastantes problemas de lesões. E este regresso em Nova Iorque, que não era muito difícil de poder adicionar depois de perceber que Geno Smith é de facto desastroso. E numa equipa onde corre tudo mal, penso que o Michael Vick tem pelo menos um savoir-faire já de muitos anos e que pode ajudar um bocado a resolver ali os problemas do ataque de Jets, que de facto são muitos. Aliás, e para concluir, há aqui um raciocínio em relação a estes quarterbacks veteranos, e que muitos há, a lembrar que Carson Palmer ressurgiu com os Cardinals no ano passado, a lembrar o Kyle Orton, aliás, uma decisão que poderia ter sido muito perigosa para os Cowboys, ao deixarem-no ir para Buffalo, como se viu quando Brandon Whedon teve que assumir a equipa. Aliás, já falamos disso a semana passada. Felizmente para os Cowboys que Romo recuperou depressa, porque estas equipas, eu nunca cheguei a perceber muito bem porque é que as equipas descuram tanto a questão do backup quarterback. Paradigmático a época de Manning no estaleiro em Indianápolis e verem a equipa entregue, já nem sei quem era o homenzinho que andou por lá e que levou a que os Colts fossem o número 1 do draft do ano seguinte, porque de facto acho, por muito que me queiram dizer a lógica da coisa, eu acho que é um risco tremendo. Equipas que querem ter realmente competitividade num título não podem ter um backup quarterback inexperiente e zero, e sem o mínimo de segurança. E penso que nesse aspecto os Eagles foram bastante inteligentes ao ir buscar o Mark Sanchez. É evidente que é um indivíduo que tem alguns problemas, mas é um indivíduo com experiência suficiente para dar algum conforto hoje aos Eagles, que poderão continuar no bom nível, ao contrário, infelizmente, por exemplo, dos Cardinals, onde, embora o Drew Stanton não tenha feito exibições pavorosas, mas é evidente que oferece menos garantias do que, por exemplo, Mark Sanchez em Filadélfia. E depois disso eu vou aproveitar, não é a tua opinião sobre a questão, vimos isso com o Brandon Whedon a substituir o Tony Romo, que foi aquele backup quarterback, sim, ponto de interrogação, não se percebe bem qual foi a ideia e que de alguma forma teve uma consequência. Sorte, o Romo voltou, mas podia não ter voltado. Podia ter sido. Aliás, eu vaticinei que se o Romo não voltasse depressa, os Cowboys tinham eventualmente a época em risco. Certamente. Eu, pronto, vou pegar também um bocadinho no tema, portanto, analisando os dois pontos da questão, o quarterback veteranos, quer dizer, a minha fixa-se muito o quarterback de elite e depois já o prospect, aquele puto novo que tem coisas para fazer, aquela coisa da carreira semi-nível, assim, bom, mau, quarterback é uma posição, quer dizer, é uma posição, não tem muita concorrência, não, quer dizer, tem, aliás, é precisamente o contrário, tem muita concorrência porque há poucos lugares e, portanto, esse leque de possibilidades é suficientemente alargado para, de alguma forma, uma coisa não está a funcionar particularmente bem e tendo em conta a importância que é ter um quarterback de elite para poder vencer, penso que não há necessidade de ficar ali muito tempo a mudar. E portanto nós temos aqui dois quarterbacks que muito sinceramente davam a sensação que estavam melhores a apresentar um programa de televisão continuativo do que está propriamente ali no terreno. E é o caso um bocadinho do Mark Sanchez. Pronto, o Mark Sanchez aconteceu de tudo. Eu estou sempre a referir o Butt Fumble porque o Butt Fumble é aquela cena mais engraçada, é o pico mais alto da vergonha televisiva do embaraço quarterback. Aquilo é a fossa das Marianas, não é? Não é aquela parte mais baixa do planeta, não é? Exato. A fossa das Marianas.
Exatamente. E portanto, pronto, se calhar até se fosse nos Raiders, se calhar até não seria um problema. Mas como é nos New York Jets, apesar de tudo, chega a ser um bocadinho cómico. E nós vimos um bocadinho. O que é que nós vemos? O Mark Sanchez é um pocket passer que, apesar de tudo, não tem assim grande talento. Quer dizer, é aceitável, mas não é nada de particular. Agora tem muita fama. Sempre que falar, sempre um grande acompanhamento mediático e, portanto, ao contrário de certos quarterbacks que até nunca jogaram particularmente bem, que também passaram por dificuldades, que apesar de tudo, não sendo particularmente mediáticos, acabam por ter um certo desinteresse do público. O Mark Sanchez, não, sempre foi assim um prospect positivo e foi desapontando, até ao ponto que começou a ser alvo de chacota e toda a gente se ria e toda a gente, pronto, e até que o ponto é que os Jets acabaram por se livrar dele. Obviamente o problema principal acabava por não ser ele e os Jets mesmo, podem ver com Geno Smith e com Michael Vick as dificuldades que têm, apesar de tudo, o problema não estava claramente ali. O Chip Kelly, obviamente, está a ajudar muito o Mark Sanchez. Ele também está mais confiante, quer dizer, está na posição de backup, portanto pode de alguma forma ter mais espaço. Ele agora está a aproveitar a oportunidade que tem. Sinto que ele está bastante entusiasmado e divertir-se bastante com o seu papel. Não sei até que ponto isso pode ser perigoso. Eu não trocaria, obviamente, o Nick Foles pelo Mark Sanchez. Eu, pelo menos da minha parte, não faz sentido, porque o Mark Sanchez, a meu ver, tem a carreira atrás e o Nick Foles tem a carreira à sua frente. Relativamente ao Michael Vick, como disseste muito bem, Pedro, o Michael Vick, depois de ter tido assim um problema com os animais, não é? Não se entendeu muito bem qual foi a ideia. O pessoal da NFL já tem dos problemas do agora pronto, é luta de cães. Isso é muito criativo. As pessoas têm que ser menos criativos nos seus delitos. O Michael Vick, provavelmente quem pegou na modalidade assim relativamente recentemente não se lembra de que era o Michael Vick antigamente. É preciso ver. E o Michael Vick viveu durante muito tempo da mística daquilo que ele era quando estava nos Falcons. É preciso ver o que era o Michael Vick, uma cena super nova e tal, o quarterback, e pá, não lança, mas corre tão bem. Hoje em dia já é moda esse tipo de quarterbacks, mas na altura era um conceito assim bastante fresco e o Vick era tipo o expoente máximo disso. Esta semana ele teve um bocadinho desse momento, ele fez ali um momento, pronto, eu não sei qual foi o jogador defensivo dos Steelers que teve essa situação, mas houve um momento em que ele estava a correr e um dos jogadores dos Steelers basicamente caiu no chão sozinho, porque ele lá fez a sua finta brasileira, pronto, um abraço aos nossos ouvintes do Brasil, mas basicamente ele fintou de tal forma o defensivo dos Steelers que o gajo caiu sozinho e foi um gesto muito interessante ver de um quarterback. Isso era um bocadinho aquilo que era o Vick nos Falcons. A questão é que o Vick depois foi fazendo e cada vez que se recruta o Vick parece que há sempre aquela expectativa dele voltar. Não me parece que o Vick vá voltar realmente. Teve sorte nesse jogo, até particularmente porque os Steelers também não tiveram muito presentes. Penso que ele qualquer coisa de razoável, mas o seu papel neste momento é realmente o de veterano, assim, um pouco a orientar a equipa e a dar algum toque, mas quer dizer, para quem tem alguma expectativa de fazer uma coisa um bocadinho superior, não me parece uma escolha. Não é certamente a melhor opção. De resto, eu não tenho muito assim aos veteranos que tiveram muitas aventuras. O Kylo quer dizer, eu não sei. Para mim, assim, ou é elite de alguma forma e merece estar ali com 30 e tal anos e quase a caminho dos 40, ou se não é, muito sinceramente, podem jogar para o Canadá. Eu não sei, muito sinceramente. Que há tantas coisas novas, tantas oportunidades de vender novas camisolas, aproveitem porque eu gosto de ver jovens, gosto de ver coisas já interessantes. Já agora, Matia, lembrar pronto, no sentido inverso, a situação dos Texans, que parece que definitivamente se convenceram que o Ryan Fitzpatrick não é propriamente o quarterback para eles e então definitivamente vão buscar o Ryan Mallett. Isso vai ser uma das coisas interessantes para ver nas próximas semanas, como é que é Mallett como quarterback titular numa equipa que não é má, não é? Portanto, os Texans, apesar da época não ser grande coisa, não é uma má equipa. Será uma decisão em sentido inverso. Portanto, o veterano senta-se e vem o jovem, não é tão jovem já, porque ele já tem alguns anos na NFL, e é mais um da escola de Brady. Vamos ver como é que ele...
sucesso de Hoyer em Cleveland, mas eu penso que Ryan Mallett não entendia a decisão do Bill O'Brien. Acho que era normal é que Mallett tivesse tido mais hipóteses que o Ryan Fitzpatrick. Sim, 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 sim. Eu também entendo que o Mallett até eventualmente, pela forma como entrou, até por ter tido alguma dificuldade em olhar para o playbook. Os Claro, Texans talvez. estão a olhar para esta situação, estão a olhar para este ano assim de uma forma um bocadinho esquisita. Até os próprios jogos dos Texans têm sido assim um bocadinho peculiares a nível daquilo que é o trabalho defensivo, em contraste com o trabalho do ofensivo, que é assim muito pouco consistente e portanto Uma eu não equipa sei se eles estão, penso que eles estão a pensar mais no futuro, muito sinceramente. sim. Agora vamos ver o que é que o Mallett faz, que tu e disseste muito bem, para os fãs dos Patriots, não é? É a escola Bill Belichick. Mais, se tiverem que escolher um quarterback, olha, façam isso, vão buscar um backup quase. Ele prepara muito bem, faz magia, portanto, talvez seja essa a opção positiva. E eu vou só, portanto, fazer uma pergunta muito rapidamente para fechar o nosso tema. Só quero saber, porque tanto o Michael Vick como o Mark Sanchez têm neste momento outro quarterback a fazer-lhe competição. Hugo, entre Michael Vick e Geno Smith, qual tu escolhes? Entre Mark Sanchez e Nick Foles, qual tu escolhes? Hugo. É assim, nos Eagles, o Nick Foles. Nos Jets, Mariota. Obrigado. Pedro, tuas escolhas. Michael Vick nos Jets e Nick Foles nos Eagles. Acho que não é assim muito difícil de escolher, né? Alguém escolhe. A escolha do Nick Foles não é assim tão evidente, até nós já tivemos algumas. Nick Foles é um grande quarterback. Não é um quarterback de um jogo ou dois. Mas havias de ver, e não lembro exatamente das percentagens, mas tu já tiveste algumas sondagens online a tentar fazer o levantamento do que o pessoal achava. E podes ver que há muita gente que. Pronto, mas isso também é a pressão dos novos quarterbacks, não é? As pessoas já e tal, fez um erro, fez uns jogos piores, pronto, vamos pôr logo outro. Mas é surpreendente que ainda assim há algum pessoal interessado em ver o Mark Sanchez de regresso. E eu não vou Agora, se eu concordo efetivamente para manter o Nick Foles, eu vou escolher outra coisa para os Jets. E, eu quero o Geno Smith. O que quero o Michael Vick? Eu não tenho nada. Eu não quero nada do Michael Vick, eu quero ver o Geno. Quer dizer, o Geno, eu continuo. Pronto, eu vou tomar essa decisão difícil aqui em direto no programa, em direto para nós, que é o Geno Smith não é assim tão mau como o pessoal parece querer dizer. E se estamos agora a falar do Mark Sanchez e a dizer que o Mark Sanchez não é assim tão mau, é preciso dar algum crédito ao Geno Smith, porque se o Mark Sanchez passou mal nos Jets e de alguma forma passa bem nos Eagles, se calhar até o Geno Smith, noutras circunstâncias, teria tido conseguido fazer qualquer coisa. Geno Smith não tem uma cabeça própria. Ele na estrutura dos New York Jets e daquilo que é a estrutura organizacional, um gajo tipo Andrew Luck que vai chegar e vai pegar a frente e ao colo ali e vai fazer trabalhar toda a gente e vai orientar toda a gente. Não, isso não vai acontecer. O Geno Smith precisava realmente era de um disciplinador que fizesse um acompanhamento, precisava de ficar no banco um bocadinho, mas eventualmente até teria feito qualquer coisa um bocadinho melhor do que ele está a fazer agora. Estás quase a chegar ao fundo da questão. O problema do Geno Smith não é o Geno Smith só, se calhar, o problema do Geno Smith é a entourage técnica que tem com ele, não é? E é bom lembrar que o Mark Sanchez não foi mau quarterback nos primeiros anos nos Jets, chegou a chegar a playoffs e chegou, vão lembrar para ter desgosto e de alguns adeptos dos Patriots, chegou a fazer vida negra ao seu Belichick, não é? Mas na altura, o coordenador ofensivo, que não me lembro o nome dele, esqueço-me agora o nome do homem, entretanto foi posto lá para fora, mas era um excelente coordenador ofensivo, um rapaz novo, que anda talvez por São Luís ou por algum lado, agora não me recordo propriamente onde ele está, mas Mark Sanchez fez boas épocas, duas épocas muito aceitáveis, chegaram aos playoffs, praticamente tiveram um passo do Super Bowl. E portanto, eu penso que o problema de Geno Smith, que nesta altura era o mesmo de Sanchez há 2 anos, que de facto está numa equipa que está num estado semi-caótico em termos de liderança e de organização. A Jets, eu acho que os Jets para o ano também não vão ter o Rex Ryan e provavelmente no draft vão escolher na first pick um dos quarterbacks que há, um James Winston, um Mariota, pode ser algo por aí.
ser uma dessas coisas que poderá acontecer no próximo ano no draft. Não façam isso. Free agency. Deve haver qualquer coisa na free agency. Matia, uma pergunta, pá, tipo Liga dos Últimos, pá. Quem é que vai ser o pick número 1 do draft para o ano para vocês, pá? Tampa Bay, Raiders ou Jaguars? Vá, Eu não vejo. A primeira pick. Quem vai escolher primeiro? Quem é que vai ser o número 1 do draft, pá? No fundo é a Liga dos Últimos, pá, diz lá. O Hugo diz lá, primeiro. Raiders. E vou escolher o Amari Cooper, o wide receiver. Eu escolher não vou não estou a par, mas quem é que vai ser o número 1? Tu dizes Raiders. E tu, Matia? Eu digo os Bucks. Sem dúvida. Eu também digo os Bucks. Eu acho que são a pior equipa. Os Bucks não são a pior equipa, mas são uma equipa má e são uma equipa com um azar do caraças. Portanto, se adicionares as duas componentes... São a pior equipa. Ok, passamos Tá bem. Só uma questão. Quanto aos Bucks, ainda vamos ver o Jay Cutler lá a fazer a dupla com o seu anterior treinador. Tenho esse feeling. O Jay Cutler nos Bucks, acho que é. Tenho esse feeling. A fazer a dupla com aquela farda laranja ou salmão que eles não gostam nada. Vai ficar muito bonito. Bem, vamos passar à frente. Vamos fazer assim muito brevemente, porque isto. Nós estamos histéricos hoje, estamos completamente malucos. Portanto, a pergunta, já sabem, uma pergunta de volta, nós temos muita dificuldade em responder, mas vamos continuar a responder na mesma, que é a pergunta sobre os contenders para o Super Bowl. Portanto, malta, qual é a vossa playoff picture, a vossa Super Bowl picture das duas equipas se encontrar na final do Super Bowl? Hugo, as tuas escolhas. Esta semana vou pôr os Broncos e os Packers, como na semana passada. Ok. Os Packers por algum motivo específico? Não, acho que os ursos? Não tem a ver com os ursos. Acho que os Packers têm um calendário mais ou menos facilitado até ao final da época. Não têm jogos assim de grande dificuldade. Se calhar o provavelmente mais difícil é contra os Patriots na última semana de novembro. Mas aí é em Lambeau. Mas é em Lambeau, é diferente. E depois os Packers, jogando em casa em dezembro e em janeiro, são uma equipe muito perigosa e se ficarem na primeira seed da NFC vão ser muito perigosos e para mim podem ser provavelmente os vencedores da NFC. Ok, obrigado Hugo. Pedro, muito rapidamente, diz lá a tua Super Bowl Picture aqui para o The Huddle. Na NFC acho que de facto os Packers vêm de trás para a frente, portanto acho que vão lá chegar. A situação dos Arizona, portanto, acho que se complicou muito com a situação do Carson Palmer, portanto, acho que de facto a NFC, a menos que os Seahawks deem aí uma reviravolta, mas não acredito, acho que vai ser mesmo os Packers a lá chegarem. Na AFC, tudo depende, serão os Broncos se os Patriots não conseguirem manter o número 1 do Playoff Picture. Se os Patriots conseguirem manter a seed número 1, penso que de facto serão os Patriots. Mas isto não é o coração a falar a mesma razão. Porque de facto as equipas que eu vinha a ver que poderiam vir a ser contenders, sei lá, uns Steelers, uns Ravens, eventualmente, ou os Colts, atenção, os Colts não podemos esquecer, mas não acredito que tenham uma força suficiente para chegar a Super Bowl. Portanto, será entre Broncos e Patriots. E será sempre na NFC aquele que tiver a vantagem do home field nos playoffs. E eu acho que neste caso, se os Patriots conseguirem o número 1, vão ser mesmo eles que vão aos playoffs. Ao Super Bowl. Bem, amigos, relativamente à minha escolha, isso é muito complicado estar a dizer. Já não dá para escolher Chargers, pois não? A corrente já cortaram a eletricidade. Atenção aos Chiefs, os Chiefs não aí com a pedalada toda, pá. O Andy Reid parece depois aquilo funcionar, vamos ver. É verdade. Olha, eu para escolher diria provavelmente Denver Broncos na final. Continuo a achar que os Broncos são provavelmente os favoritos nessas. Na NFC, apetece-me escolher os Cowboys. Não sei porquê, apetece-me escolher os Cowboys. Eu acho que há aqui qualquer coisa de interessante. Eu não sei se o Romo vai ser de alguma forma até pelo Jerry Jones em campo para ver se ele lança mais umas interceptions ou não. O homem já deve estar desapontado com a performance do quarterback, mas
não sei, talvez Cowboys. Há coisas interessantes com os Cars, há coisas também, os Seahawks, apesar de tudo, também não se pode descartar completamente. Pode ser que haja ali o comeback dos playoffs, pronto, tiveram a dormir mais ou menos durante a época, mas pronto, de repente regressa. Vamos ver exatamente, efetivamente, a playoff picture, se compararmos com o primeiro episódio de The Huddle, onde era basicamente a repetição do ano passado e toda a gente estava super confiante. Epá, é Broncos e Seahawks, é uma coisa muito evidente. Vamos ver que a coisa está muito, muito, muito mais complicada. Portanto, vamos ver, e também, obviamente, é importante ver o jogo dos Pets com os Colts. Os Pets agora têm que se fazer mesmo monitorização constante para ver o que é que podem fazer depois nos playoffs. Não, o que eu ia dizer é que os Cowboys vão ter o seu drama anual agora com os dois jogos com os Eagles. Portanto, vamos ver se aquilo der em tragédia. Pá, não sei. É por isso que eu tenho muitas dúvidas que os Cowboys cheguem lá. Não acredito. Mateus, sinceramente, eu acho que o calendário dos Cowboys em dezembro e Romo em dezembro, nem sei se os levam aos playoffs, sinceramente. Vamos ver. Vamos. Toda a gente... Eu sou o único aqui que tem de defender o Filipe, porque ele não pôde aqui estar presente. Obviamente, um só de aproveitar. Pronto. Essa tua opinião não era propriamente racional. Vamos uma pessoa a tentar apoiar um colega que não está. É para os amigos, é para os amigos. Para a grande Filipe, abraço, pá. É verdade, um abraço ao Filipe, que não pôde estar aqui connosco. Vamos então finalizar o programa desta vez com também outra pergunta que vocês todos esperam, não é? Para poder ver, porque são muitos jogos e afinal tem que se escolher alguns para se ver em condições fora do famoso Red Zone, não é? E portanto são jogos da Week 11. Portanto, Hugo, qual é o teu jogo para a Week 11? Muito rapidamente, eventualmente pequenas recomendações à parte, só para a malta manter-se acompanhado com essa coisa da NFL. Diz lá. É assim, a não perder, eu acho que é os Lions contra os Cardinals. Apesar de eu perder esse jogo, porque vai ser a mesma hora dos Eagles-Packers, eu vou preferir ver os Packers. Mas a não perder, acho que as duas primeiras equipas da NFC vão entrar em confronto e vamos ver o regresso de Megatron no segundo, o segundo jogo, e agora a ausência do Palmer nos Cardinals. Vamos ver o que é que isto poderá dar. Eu acho que os Cardinals ainda têm aquela força toda e vamos ver os Lions, são mesmo uns contenders. Vai ser um bom jogo e um jogo muito interessante para seguir. Obrigado. Pedro, as tuas recomendações? Eu acho que o melhor jogo é o Eagles-Packers. Eu acho que é mesmo o jogo mais interessante. Porque são duas equipas que eu acho que são aquelas que podem vir a chegar aos lugares da frente na NFC. Mas há mais dois jogos que eu acho muito interessantes. Bom, os Patriots em Indianápolis, numa rivalidade histórica, não é? Embora esta vez sem Peyton Manning daquele lado, está o Andrew Luck. Vai ser um jogo muito interessante. E há um outro jogo, só para acabar, que eu estou muito curioso para ver, porque pode confirmar de facto aquilo que eu dizia sobre os Chiefs, que é os Seahawks em Kansas City. Os Chiefs vão com um streak de 4 vitórias, eu se não estou enganado, seguido, e os Chiefs vêm de trás para a frente e estão a jogar muito bem. Muito bem na defesa. Andy Reid é uma raposa velha, portanto percebe muito disto. Portanto, o grande jogo para mim é Eagles Packers, mas os Chiefs com os Seahawks e os Colts com os Patriots também são jogos a olhar. Sem dúvida, Pedro, eu vou recuperar um bocadinho aquilo que tu estás a dizer. Relativamente, em comparação com esta semana, a próxima semana a mim parece muito bem. Portanto, é melhor fazer uma limpeza à agenda para organizar o seu e ver estes jogos todos, porque há muita coisa para ver. Vou referir também um jogo muito importante para a AFC East, que é o Bills versus Miami. Para os fãs dos Patriots, olha, deixem aquela malta aliada a ver o que está em cima. Porque, mas apesar de tudo, são equipas interessantes de seguir, são equipas muito interessantes até a nível defensivo e, portanto, podem ser jogos muito engraçados. No lado oposto também, pronto, obviamente vocês já referiram, Lions versus Cardinals, a não perder o regresso do Megatron, toda a gente quer ver, e ao mesmo tempo também que toda a gente quer ver a situação dos QBs no Arizona. Relativamente, depois também temos Eagles versus Packers, embora Eagles versus Packers é um bocadinho Sanchez versus Rodgers, assim, uma coisa um bocadinho excêntrica, não é muito natural. E obviamente, pronto, o jogo que eu não vou perder, mas também que se recomenda às outras pessoas é o Pats versus Colts. No entanto, de todos estes jogos aqui escolhidos, eu também vou focalizar precisamente,
que é o jogo dos Seahawks contra os Chiefs. Eu tenho muito interesse em ver os Chiefs jogar contra os Seahawks. São duas equipas interessantes e ao mesmo tempo há qualquer coisa dali extremamente imprevisível naquilo que pode acontecer, e eu gosto de imprevisibilidade e de não saber muito bem para onde é que o jogo se vai orientar. Portanto, é provavelmente o jogo que eu mais vou recomendar esta semana, Seahawks vs Chiefs. Vamos ver o que é que os Chiefs sabem fazer, vamos ver o que é que os Seahawks estão interessados em fazer, e vamos ter provavelmente coisas muito interessantes nesse sentido. Queria uma coisa, Pedro? Não, o que eu ia dizer, já agora aproveitávamos. Hugo, tu disseste Lions contra os Cardinals, previsão do resultado. Qual é a tua previsão? Eu acho que os Cardinals ainda vão ganhar. As defesas são duas defesas muito boas, mas acho que Cardinals, então. Que os Cardinals vão ganhar. E quanto aos Chiefs contra os Seahawks, vai ser um dos jogos com dois dos melhores running backs da liga. Vai ser um jogo muito, muito corrido aquilo. Não vai haver grandes bombas no ar, vai ser tudo terrestre. Tu, Matheus, dos Lions, dos Cardinals, o que é que achas? Vai ganhar? Não sei. Olha, eu apetece-me escolher os Lions. Apetece-me escolher os Lions porque os Lions estão a fazer coisas engraçadas e podem criar a surpresa. Portanto, vou apostar nos Lions. Eu aposto nos Cardinals porque jogam em casa. E dos Eagles e dos Packers, agora para fazermos a ronda destes jogos que falamos. Atenção, sou a única a escolher os Lions, portanto vocês já sabem, se eu acertar vocês têm que pagar o almoço. Ok, está confirmado, mas atenção que ainda temos mais. Eagles Packers, diz. Ganha quem? Eu? Sim, Packers, Eagles Packers. Hugo. Tu? As Packers, claro. Packers, aqui não pagamos nada a ninguém. Patriots Colts, eu digo Patriots, tu, Matheus? Eu Patriots, obviamente. Eu digo Colts do fator casa. Pronto, agora é ele que não pagar o almoço, atenção. E para acabar só Seahawks Chiefs, eu digo Chiefs. Hugo. Eu também digo Chiefs. E tu? Seahawks. Chiefs não sei. Parece-me que tem os joelhos assim um bocado moles. Não sei, vamos ver. E então, pronto, vamos então finalizar aqui o programa. Este foi o The Huddle da 10. Vocês já têm as indicações para a 11. Relativamente ao grupo Facebook está tudo lá. Relativamente à página internet está tudo lá. Temos muitos artigos, muitas propostas, muitas notícias. Fazer like, participar, comentar. Estamos a contar com vocês para dinamizar também a nossa página. Para a semana talvez tenhamos alguma surpresa. Estamos mesmo aqui no Huddle a tentar ver se recrutamos algumas pessoas, ou pelo menos para ter novos intervenientes aqui no programa, coisas interessantes, coisas que também pretendemos dinamizar um bocadinho. O The Huddle é um programa feito, apesar de tudo, para a nossa comunidade e, portanto, temos muito interesse em ter a comunidade também a juntar-se a falar connosco. Nós somos os especialistas do futebol americano, mas existem imensos especialistas aqui nos nossos comentários Facebook, e nós notamos que há muita gente com palavras interessantes para comunicar e, portanto, vamos tentar aproveitar isso. Mais uma vez, resta-me agradecer, portanto, ao Hugo Teles pela sua participação. Muito obrigado, Hugo. À participação do nosso amigo Pedro Nuno Silva, portanto, a torcer pelos Pets na próxima semana, como Deus manda. Eu sou o Mátio Rego, espero pela última vez apresentador do The Huddle, porque esta coisa cansa, e esperemos por vocês na próxima semana para a Week 12. Tchau, pessoal, e obrigado por nos acompanharem mais uma vez.